Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Você é da Igreja Sal e Luz Santa Rita, que o pastor Danilo Vita, esposo da pastora Isabel. Quero dizer que estamos muito felizes em termos a honra, né, de pastorear essa igreja a partir desta semana, já oficialmente. Ontem tivemos um culto abençoado, um culto lindo, um culto realmente em que o Senhor ele trouxe, né, lições preciosas da sua palavra, em que pudemos adorar a Ele em espírito e em verdade. Foi de fato uma noite muito poderosa, né, em que Deus se manifestou entre nós. E hoje nós estamos aqui na nossa célula, não é verdade? Eu estou muito feliz em contar com você e eu poder trazer este vídeo em que a gente pode rapidamente falar um pouco, tá bom? Então, sempre que possível, eu vou trazer esses vídeos para que a gente possa falar um pouco a respeito da célula, do que é uma célula, qual a importância da célula, tá bom? E aí hoje eu quero te perguntar, você já se questionou por que a nossa igreja se reúne em células? Será que é apenas mais uma reunião? Será que é como um grupo de oração, apenas um estudo bíblico? Ou será que é algo além disso? Hoje, em apenas alguns minutos, nós vamos esclarecer o que realmente é uma célula e por que ela pode transformar a sua vida cristã. Uma célula, resumindo esse conceito, uma célula é um pequeno grupo que pode variar entre 3 até cerca de 15, 16 pessoas, um pouco mais, que se reúnem semanalmente fora do prédio da igreja, normalmente em uma casa. E atenção, este não é apenas um encontro social, não é apenas um lugar onde a gente pode rir, né, estar junto de outras pessoas, nem também é um estudo bíblico, aquele estudo bíblico tradicional. Aqui a gente tem, por princípio, a evangelização. Aqui nós queremos levar Jesus até as pessoas. Nós temos também um outro princípio da célula, que é a comunhão, porque aqui nós demonstramos e vivemos essencialmente como uma família na fé. E um terceiro princípio das células é a multiplicação, porque eu e você, somos discípulos de Jesus que se multiplicam fazendo novos discípulos. Amém? Então, a célula é como uma igreja em miniatura, onde cada pessoa participa, usa seus dons e cresce espiritualmente. O objetivo é aquilo que eu falei, fazer discípulos de Jesus que, por sua vez, farão outros. E aqui eu quero desfazer alguns equívocos que são comuns em relação às células, alguns mal entendidos. O primeiro é que tem gente que imagina que célula é só para quem tem o dom de liderança. Mas a verdade é que pessoas comuns, mesmo as mais tímidas, mesmo as que não têm nenhum tipo de formação, elas podem liderar células prósperas. É Cristo quem age através de você. É Ele quem realiza por meio de nós. O segundo equívoco é aquele que tem gente que pensa que o líder da célula ele tem que fazer tudo na reunião. Ele tem que, né, bater o escanteio e correr lá para a área para fazer o gol. Ele abre a célula, ele faz o lanche, ele conduz a célula, só ele fala, mas na verdade não é isso, né? O líder, ele é uma pessoa colocada por Deus para facilitar este momento. Então, esse líder, ele vai ser esse facilitador, essa pessoa que abre a oportunidade para que outros irmãos e irmãs possam contribuir com a nossa reunião. Um terceiro equívoco é que tem gente que pensa que célula é algo opcional para cristãos que são maduros. Mas, na verdade, Jesus ministrou de casa em casa pelo menos 19 vezes. A igreja primitiva se reunia nos lares. Portanto, este é o modelo bíblico para todos os cristãos. A gente vê já no Antigo Testamento, Jetro, lá em Êxodo 18, né, o sogro de Moisés, dando um conselho muito interessante a Moisés. Quando ele diz para Moisés organizar o povo em grupos pequenos, para poder
ter um maior sucesso, né, em conduzir aquele povo, um maior êxito em conduzir aquele povo na direção de Deus. E no Novo Testamento a gente vê também Jesus escolhendo 12 homens, né, homens que eram pescadores, outros cobradores de impostos e por aí vai. E aquilo também era praticamente uma célula. Jesus dividiu esses homens de 2 em 2 e os enviou até as casas. Além disso, Jesus estabeleceu a base do seu ministério em Cafarnaum, na casa de Pedro. Então, além disso, lá em Atos 2, versículos 46 e 47, a gente vê também que diariamente aqueles primeiros cristãos, eles perseveravam partindo o pão de casa em casa. O próprio apóstolo Paulo, lá em Atos 20 e 20, ele vai dizer que pregou publicamente e também de casa em casa. Portanto, a gente vê que a célula, ela é como a asa de um pássaro, né? E um pássaro, ele não voa com uma única asa, ele voa com duas. E essas duas asas, em relação à igreja, elas são o culto e a célula. É muito importante entender que a célula, ela não substitui o culto no templo. Na verdade, o templo e a casa caminham juntos. E na célula, a gente consegue ter uma comunhão mais íntima, né, entre nós, a família de Deus. Nós conseguimos fazer com que todos, de fato, participem, né, desse momento, dessa reunião. Nós temos o cuidado pessoal uns pelos outros, quando nós podemos orar, né, pelos motivos de oração, pelas causas que são aqui compartilhadas. E já no culto a gente tem uma celebração coletiva, a gente tem a palavra sendo ensinada, né, de uma maneira diferente ali no púlpito, e a gente tem a igreja se reunindo, né, a congregação, a igreja local se reunindo para adorar ao Senhor. E a gente sabe que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então Deus visita de fato cada um de nós durante o culto, derramando graça, derramando fervor, favor, né, dons. Isso também acontece na célula. Amém? Portanto, um complementa o outro. Célula sem culto é incompleto e culto sem célula é insuficiente. Aqui eu quero deixar claro, né, que a célula ela não é mais uma programação da igreja. Na verdade, a célula é o próprio modo de ser da igreja. É voltar ao modelo de Jesus. Os grupos pequenos, as células, transformando o mundo. Uma vida de cada vez. Afinal, a gente tem que ter frutos para a eternidade. Frutos que permaneçam. A gente deve alcançar as pessoas, alcançar vidas, falar do amor de Jesus, mas também cuidar bem dessas vidas. E a célula é esse instrumento essencial para isso. E eu quero te encorajar para que você não seja apenas um frequentador de cultos ou um frequentador de células, mas que você possa assumir diante de Deus o compromisso de ser um discípulo, uma discípula que faz outros discípulos. Faça parte, né? Se engaje na sua célula. E se por acaso você hoje está apenas visitando, né? Eu quero te dizer que você pode procurar o líder da sua célula. E aí você pode explicar a ele, tirar todas as dúvidas e pode, a partir de agora, né, ser de fato um membro ativo da célula, da igreja. Amém? Então participe, use seus dons, convide pessoas, porque juntos nós vamos impactar a nossa geração. Juntos, eu creio que Deus tem para nós algo especial, algo importante em relação à nossa geografia, em relação à cidade de Santa Rita. Então, de maneira informal, de maneira silenciosa até, nós temos a possibilidade e a oportunidade de transformar esta cidade. E aí, vamos juntos? Um grande abraço e tenham agora uma ótima célula. Deus abençoe vocês.